E olha, gente, mudando de assunto agora, especialistas em direito elogiaram a decisão do Supremo Tribunal Federal de que o divórcio não requer mais que o casal tenha um tempo mínimo de separação. Essa medida deve deixar o processo mais rápido e também mais barato. Vamos ver. Em 2002, Rita estava decidida a terminar o casamento de 15 anos. Mas antes do divórcio, precisou fazer o processo de separação judicial e esperar um longo ano pela papelada. 2 processos judiciais que tem que ser feito e tu tem que ficar aguardando. E parece uma punição daí. Tu não consegue seguir a tua vida porque nem que tu queira ter outro relacionamento, isso é difícil. A Constituição de 88 dizia que o divórcio só poderia ocorrer após prévia separação judicial por mais de 1 ano ou comprovada separação de fato por mais de 2 anos, que é quando o casal deixa de viver junto, mas não formaliza a separação. Neste período, o vínculo do matrimônio não era dissolvido. Em 2010, uma emenda constitucional alterou o texto e permitiu que o casamento civil pudesse ser dissolvido pelo divórcio, ou seja, de forma direta. O problema é que a separação prévia foi mantida no Código Civil, deixando brechas para ser usada em processos judiciais. Com a nova decisão do Supremo Tribunal Federal, a separação deixa totalmente de ser requisito para o divórcio, eliminando a existência de qualquer etapa prévia para dissolver a união. A presidente da Comissão de Família da OAB Gaúcha explica que a decisão não é retroativa. Casais que estão separados judicialmente podem seguir nesta condição se desejarem. Mas a partir de agora, o rompimento pode ocorrer com a mesma liberdade com que se faz a união. Não há mais espaço no direito brasileiro para a gente discutir culpa. Não há mais espaço no direito brasileiro para a gente atribuir causa, para a gente dizer quem infringiu um dos deveres do casamento e, portanto, é o responsável pelo término de uma sociedade conjugal. E a gente segue nesse assunto, né, para tirar outras dúvidas sobre os processos de divórcio. Quero chamar a Larissa para conversar com a gente. Ela está com um advogado em direito, especialista aí na área de família e traz esses detalhes, essas informações na prática, né? O que muda, Larissa? Sei que você está aí com um especialista para a gente seguir nesse assunto. É com você. Exatamente, vocês já acompanharam um pouco aí com relação a essas informações na reportagem. Eu estou ao lado o advogado, Vinícius Queiroz, que é especialista em direito da família, que vai trazer mais informações sobre este assunto. Vinícius, muito obrigada, né, por estar aqui tentando esclarecer mais informações sobre este assunto. Como é que fica a partir de agora? A separação judicial não é mais um requisito prévio aí para o divórcio. Como era antes, como é que fica agora? Muito bom dia. Bom dia para você, bom dia para os telespectadores. Na verdade, esse instituto já tinha morrido e falido há muito tempo. Desde 2010, com a emenda constitucional 66, ele foi retirado da Constituição. Isso não tinha nem mais prática. Mas ainda alguns juízes insistiam nessa prática de pedir primeiro o instituto da separação para depois de um prazo realmente bater o martelo com referência ao divórcio. Mas na prática, juízes mais novos, mais recentes, dificilmente aplicavam isso. Inclusive existe o divórcio direto, em que uma das partes, quando leva ao juiz, ele é feito de forma liminar. Então isso já vinha sendo praticado, mas precisava sim que o STF tomasse uma decisão para que não houvesse diferença entre tribunais, e por esse motivo ele foi levado até o conhecimento do Tribunal Superior, para que aí não haja mais nenhuma desinformação. O que é necessário, né, para dar entrada no divórcio, né? Explica para quem está em casa, para trazer mais informações, mais detalhes. Para dar entrada no divórcio, precisa primeiro ter ocorrido a separação de fato, depois a documentação, que são as documentações básicas, certidão de casamento, se não foi casamento, foi uma união estável, a união estável para ser levada a tribunal, pode ser também feita de forma por processo ou de forma em cartório, quando não tem criança, não tem menores envolvidos, isso aí pode ser feito diretamente no cartório, e cada vez mais essa prática ocorre de uma forma mais fácil e mais rápida, porque ficou definido, as pessoas precisam entender, Larissa, que o casamento, apesar de todo esse romantismo, o casamento é um contrato. E quando uma das partes não quer, isso é a premissa de um contrato. Faz parte do princípio básico de um contrato, que quando uma das partes não quer, os dois não devem manter
manter aquele contrato. As consequências vão ser discutidas em um processo, mas para quem entrar com esse processo precisa dos documentos básicos que comprove a pessoa que está entrando, os documentos desta pessoa que está indo ao tribunal e o documento que comprova que existe ali uma união ou um casamento. Foi uma decisão, né, por unanimidade pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. Vocês acompanharam um pouco dos esclarecimentos aqui do advogado Vinícius Queiroz, que é especialista em direito da família. E agora ele explicou melhor como é que funcionava, né, e como é que funciona a partir de agora. Silvana, volto com você aí no estúdio. Obrigada, Larissa. Tá aí, então, as informações, hein? De fato, agora com essa decisão vai ficar mais rápido e mais barato para quem quer se divorciar, né? Se não tá dando certo, pode ser aí a sua opção, a sua solução. Se você quer rever essa reportagem lá no nosso portal aratuon.com.br.